O hospital onde um dos jogadores da base do Bragantino continua internado depois de um grave acidente de carro, informou a abertura dos procedimentos necessários para a confirmação da morte cerebral do jovem de apenas 19 anos. O outro jogador, que também estava no carro, já teve alta. Quem chega agora com as informações é ela, ao vivo, Rafaela Vitiello, da VTV, que está na porta do hospital e traz a atualização desse caso, né, Rafaela? Que tristeza, mais uma tragédia numa época de carnaval, né? Exatamente, muito boa tarde, Dani, para todo mundo também, muito boa tarde para todo mundo que acompanha a programação do SBT. Exatamente isso que você falou, né? Mais aí um acidente nessa época de carnaval aconteceu na madrugada de ontem e ontem mesmo, Dani, este outro jogador de 18 anos, que se chama Pedro Castro, né? Ele de 18 anos, ele já conseguiu aí sair do hospital, ele já teve alta no fim da tarde de ontem, mas infelizmente o outro jogador também do Bragantino, que se chama Pedro, ele também é jogador, também se chama Pedro, e ele tem 19 anos, só que infelizmente ele ainda não conseguiu alta, ele está em estado gravíssimo no hospital da cidade de Americana. Ele chegou ainda ontem, né, depois do acidente por ambulância, ele chegou no hospital em estado crítico, ele estava já inconsciente, além também de apresentar um trauma grave na cabeça, Dani. Pelo grau severo, né, com os ferimentos que ele tinha na cabeça, em todo o corpo, ele foi encaminhado aí para passar por uma cirurgia de emergência. Ainda segundo a unidade de saúde, ainda onde ele se encontra, a cirurgia focada no tratamento de traumatismo craniano foi bem sucedida, mas o quadro do Pedro ainda permanece extremamente delicado. Então ontem, Dani, por volta das 4h30 da tarde, o hospital então abriu para eles fazerem esse procedimento, né, para que seja confirmada então a morte encefálica. Então, além desse exame clínico, ele está passando por diversos outros exames que duram aí 24 horas e aí ele vai, a gente vai ter aí essa notícia se ele teve ou não hoje, né, depois de 24 horas, hoje às 4h30 da tarde. Então, muito triste, 2 jovens, né, tinham ainda uma vida para viver e felizmente um conseguiu se salvar, mas o outro ainda não teve essa sorte. Então, a gente segue acompanhando, Dani, qualquer atualização eu volto. Obrigada, viu, pelas suas informações, Rafa. A gente está falando do Pedro Severino, então, de 19 anos, e ele era jogador, né, do Sub-20 do Bragantino. Ele estava, inclusive,